Esse ano nós fizemos algumas implementações, algumas mudanças no nosso relacionamento e com certeza nós colhemos resultados positivos. Então nesse vídeo nós queremos falar para você as 3 mudanças principais que nós fizemos no nosso relacionamento que transformou definitivamente a nossa vida em casal e a nossa relação. Então, se você está buscando para 2025 ter um relacionamento melhor, fica com a gente até o final desse vídeo para você entender o que a gente fez e ver se você consegue implementar isso na sua vida, no seu relacionamento, para colher resultados positivos também. Mas antes de começar, se você não nos conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Eu sou o Luiz. E nós somos um casal. E nós somos um casal que costuma trazer muito conteúdo de qualidade sobre relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que a gente posta por aqui. Existem vários pontos que vão contribuir para que essa relação vá se desenvolvendo de forma positiva. Aqui a gente tentou colocar os principais que a gente acha muito necessário que existam, né, numa relação, porque na nossa eles favoreceram muito, né, o desenvolvimento, a troca, a conexão, enfim. Eles trouxeram pontos importantes de forma individual e também de forma coletiva, ou seja, para ambos se desenvolverem. É claro que não foram as únicas coisas que a gente fez, porque relacionamento é sobre construção, mas a gente tentou compilar aqui os principais. E por que a gente considera a principal? Porque esses pontos aqui, eles foram cruciais porque alguns deles a gente nem sabia que eram importantes. Então a gente só soube a partir do momento que a gente entrou em contato. E muitos casais vai acontecer a mesma coisa. A gente vai entrar num relacionamento, a gente acha que algumas coisas são mais importantes do que outras, pelo nosso pouco conhecimento, mas conforme a gente vai se relacionando, a gente vai percebendo que existem pontos muito maiores e que impactam muito mais no relacionamento do que alguns que contaram pra gente que eram importantes. É aquela história, né? Você acha que já tá tudo bem, que não tem mais nada pra melhorar, até que você melhora e percebe, nossa, poderia sim ficar muito melhor e eu não tinha percebido. E na verdade sempre pode melhorar, né? Então a gente busca exatamente essa evolução constante. E pra gente começar, a gente começa com o primeiro ponto, que é a conexão ou proximidade com Deus, ou a espiritualidade. A gente acredita que sem a espiritualidade é muito difícil um relacionamento dar certo, porque ele não tem muito aonde se pautar, né? Não tem muitos princípios, não tem nada de regras, né? Isso simplesmente ocorre. E a gente entende que deixar um relacionamento correr de forma livre, sem princípios, sem valores, meio que até bagunçado, é muito difícil esse casal chegar numa coerência em casal, não só de um, obviamente, mas em casal com um objetivo a longo prazo. Por quê? Porque não tem nada amparando esse casal, não tem nada embasando. Não existem pontos direcionadores para dizer qual é o caminho que deve ser seguido de forma individual e no relacionamento pelos dois. E essa mudança de proximidade, relacionamento com Deus, foi algo que mudou muito o nosso relacionamento, que transformou muito a nossa vida como um todo, porque é aquela história, né? Quando você não tem um entendimento, você acha que você está fazendo certo e você acha que você está fazendo o melhor. Mas a partir do momento que você acessa uma nova compreensão, um novo conteúdo, digamos assim, você começa a perceber que você pode mudar e que pode ser muito melhor. E com nós, nesse aspecto, foi exatamente assim. A gente vinha de um relacionamento, ele já era bom, nosso relacionamento já era bom, a gente já tem um relacionamento aí mais longo, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi lapidando. Então, já fazem alguns anos que o nosso relacionamento já está muito mais alinhado, já está muito mais conectado. Só que antes de nós termos essa conexão, essa intimidade com Deus, tinha várias coisas que deixavam brechas abertas, sabe? A gente não entendia como errado, a gente não entendia como, isso aqui pode ser diferente, deve ser diferente, isso que a gente tá fazendo não é legal, isso tá errado, precisa ser mudado, né? Então foi muito importante pra gente ir aprimorando alguns aspectos e entendendo o que a gente deve fazer, qual é o certo, qual é o errado, sempre ter algo a se basear, sabe? Isso foi muito importante e teve muita coisa que mudou na nossa relação a partir do momento que a gente começou a ter essa intimidade com Deus. A segunda mudança que nós implementamos foi esse equilíbrio do masculino e do feminino. Isso também era desequilibrado no nosso relacionamento por várias questões pessoais, individuais de cada um, e a gente não tinha esse conhecimento, a gente não sabia o quanto isso impactava no nosso relacionamento. Então, durante o ano de 2024, foi algo que a gente implementou,
falou, 2023 a gente começou a estudar, buscar, perceber a necessidade, assim como da espiritualidade também, e 2024 foi o ano que a gente foi implementando essas coisas, estudando, se aprofundando e colocando na prática essas mudanças, e a gente já percebeu resultados, porque nós estávamos com as polaridades invertidas, então a gente inverteu os papéis, e isso com certeza trazia muito prejuízo para o nosso relacionamento, porque não tem como um relacionamento dar certo se você não está no seu natural, se você está tentando ocupar o lugar do outro. Isso com certeza vai gerar brigas, discussões, desentendimentos, desgaste para ambos, porque ambos não vão estar no seu natural, então isso vai ser muito pesado para os dois. E quando a gente fala de polaridade, a gente está falando literalmente de papéis, né? E quando esses papéis estão invertidos, a gente vai ter um prejuízo nos resultados. E esses prejuízos começam, na maioria das vezes, sem a gente entender como eles começaram, que foi exatamente o nosso caso. Então a gente começou a perceber que tinha coisas que não estavam encaixando, que não estavam chegando naquele resultado que a gente espera. E aí a gente não sabia o que estava ocorrendo. Isso gerava muitas brigas, gerava insatisfação, gerava descontentamento. E a gente não entendia muito bem o que estava ocorrendo ali. E aí a gente foi buscar, né, para entender mais sobre o assunto e, obviamente, buscar alinhar isso dentro da relação. Então, nesses casos, é importante que a gente busque, né, o equilíbrio nessas polaridades, feminino e masculino. Ou seja, que cada um esteja fazendo o seu papel da melhor forma. Então, basicamente, eu comecei a abraçar a minha feminilidade e ele começou a liderar com mais segurança, ele começou a ocupar um espaço que deveria desde sempre ser dele. Então a gente foi trocando esses papéis e a gente percebeu que tudo fluía muito mais. Além de a gente diminuir as nossas brigas, discussões, a gente teve uma harmonia maior, inclusive que a gente conseguiu perceber nitidamente, né, na nossa relação nesse ano, de coisas que aconteceram que antes nunca tinham acontecido e que agora a gente consegue ter a clareza, que foi justamente por a gente ir equilibrando essas polaridades de cada um estar no seu lugar, estar no seu papel, tudo flui muito melhor, a mulher fica muito mais satisfeita e o homem também fica muito mais satisfeito, porque eles estão no seu natural e isso faz toda a diferença num relacionamento e no nosso com certeza também fez. E a terceira mudança, ela está ligada à priorização do seu parceiro ou da sua parceira e a busca por tempo de qualidade. Se você busca ter tempo de qualidade com o seu parceiro ou com a sua parceira, você já está fazendo a priorização desse parceiro ou dessa parceira. Quando a gente fala priorização, é literalmente tornar essa pessoa uma prioridade. Então a gente vai ter N eventos, convites ou até coisas que a gente deseja fazer individualmente. Só que aí a gente está falando exatamente do que eu quero nutrir, o que eu quero priorizar. E às vezes vai dar vontade de eu ir jogar um futebol, sair, beber com meus amigos, jogar videogame, né, no meu computador ou no meu PlayStation, sozinho. Só que aí é preciso que a gente pense o quanto isso vai impactar. E não que eu não possa fazer isso, eu posso fazer, até devo fazer isso. Só que o que ocorre na maioria das vezes é que a gente começa a priorizar o nosso lazer individual, que é muito prazeroso, só que a gente acaba esquecendo das atividades do relacionamento, né? E aqui a gente não está falando de nada complexo, é algo muito simples, né? Você criar um momento seguido que tenha uma conexão, uma verbalização, uma interação, contato físico, para que vocês vão criando uma conexão interessante em casal. Você pode ter ali o seu momento individual, que você vai sair com seus amigos ou vai fazer as suas coisas, mas é importante que tenha esse vínculo, esse momento, esse tempo de qualidade com o seu parceiro, para que essa pessoa que você está sinta-se prioridade nesse relacionamento e fortaleça esses laços entre vocês dois. E quando a gente fala sobre priorizar o seu parceiro, é justamente sobre o seu parceiro ser a pessoa que é a prioridade número 1 na sua vida. Então, é ele acima dos seus pais, é ele acima dos seus sogros, é ele acima dos seus filhos, é ele acima dos seus parentes, é ele que é a pessoa número 1 que você deve priorizar na sua vida. Então, às vezes, muitas pessoas são resistentes a conseguir entender isso, mas a gente precisa colocar essa ordem na nossa vida, nessa hierarquia familiar, para que o nosso relacionamento tenha harmonia e que a gente tenha essa conexão estabelecida para formar uma família sólida. E quando a gente está falando de tempo de qualidade, é pelo sentido de você
intencionalmente criar um momento para estar ali com o seu parceiro. Não é sobre vocês estarem ali na sala, sentado no sofá, cada um mexendo no celular. Não é sobre vocês estarem na mesma casa. É sobre vocês terem um momento agradável para os dois, que vocês estão juntos, que vocês conversam, que vocês realmente estão ali conectados sem as telas, sem distrações, onde vocês podem conversar sobre algumas coisas, onde vocês realmente estão ali por inteiro para o outro. Esses momentos que são de qualidade realmente vão fortalecer muito o relacionamento e são muito importantes. Então, já faz um tempo, né? Faz mais de um ano, eu acho, que a gente estabeleceu um dia na semana que é uma regra. A gente tem a sexta do casal todas as semanas, é onde a gente faz alguma coisa junto e a gente não abre mão disso, porque é muito importante e a gente percebe que isso é benéfico para o nosso relacionamento e traz muitas mudanças positivas. Então é importante que a gente foque nessas mudanças, mesmo que pequenas, para transformar essa dinâmica do relacionamento com o objetivo de estar melhorando essa conexão, essa intimidade em relação ao casal, entre vocês dois. E eu quero aproveitar também para deixar essa pergunta para vocês. Qual dessas mudanças aqui você acha que faria mais diferença na dinâmica do relacionamento de vocês? Qual dessas 3 mudanças mudaria, de fato, o relacionamento de vocês hoje? E você deve ter percebido que as mudanças que a gente falou aqui, que foram um divisor de águas no nosso relacionamento, são mudanças que são simples, que qualquer pessoa pode implementar, independente da situação que esteja. Basta você estar disposto a dar o próximo passo de mudança, de melhoria no seu relacionamento. Então, a gente muitas vezes não dá muita importância para as pequenas coisas, para os pequenos detalhes, mas eles são extremamente importantes e às vezes é isso que está faltando para você ter a mudança que você tanto deseja no seu relacionamento. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você em algum momento, deixa um like aqui embaixo, também se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e também, se você se sentir à vontade, aproveita e compartilha esse vídeo com o seu amor para ele também saber da importância dessas mudanças e talvez vocês implementarem no relacionamento de vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Até mais.